Olá, amigos da TV Com, está entrando no ar o programa TV Com Debate Praia Grande. Como sempre fazemos no início do nosso programa, vou passar para vocês como vocês fazem para nos acompanhar. De segunda a sexta-feira, 10h30 da noite, aqui no canal 11 da NET, em todo o litoral de São Paulo. Agora você também pode assistir o nosso programa a qualquer momento em nosso perfil no facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Tudo por extenso como está aparecendo aí na sua tela. Ali você também pode entrar em contato com a gente, mandando sua mensagem, sua crítica, sugestão de pauta, pergunta para os nossos convidados, através do nosso inbox. Mande sua mensagem, que chega aqui na nossa produção e a gente coloca a sua ideia, suas perguntas aqui dentro das nossas entrevistas. Hoje nós vamos bater um papo com o Getúlio de Matos, nosso comentarista. De vez em quando ele arruma uma brechinha na agenda dele, vem aqui conversar com a gente, aí a gente conversa sobre vários assuntos. Tudo bom, Getúlio? Tudo bom, Carlão? É um prazer mais uma vez estar aqui. Mais uma vez. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aí, tem tanta coisa nova, umas boas, outras não tão boas acontecendo, e vamos conversar para ver. A gente estava conversando em off, a gente já entra até meio desanimado, que a gente começa a conversar sobre uma série de coisas que a gente está vendo aí, o país passando. A gente entra meio derrubado, né? Você entrou meio derrubado aí. Eu também entrei derrubado aqui. Na verdade, eu não fico derrubado, não. Eu fico ansioso. Eu fico ansioso porque eu fico meio que conjecturando o que pode, o que não pode acontecer, o que vai e quando. É um jogo de xadrez, né? Eu fico mexendo mentalmente as pedras e fico ansioso porque não sou eu que mexo as pedras. Eu fico fazendo, mas fulano vai fazer aquilo, ciclano vai fazer isso, aí vai fazer isso. E aí isso vai causando um conflito, né? Então, na verdade, eu fico animado com a possibilidade de ver que o país vai chegar, ou melhor, já está cavando, chegou no fundo do poço e agora está cavando para ir mais longe. Você acha Mas uma hora vai voltar. Você acha realmente que já chegamos no fundo do poço? Acabaram ontem de mostrar, né, que o governo não tem capacidade de controlar as contas públicas. Sim, com esse aumento do déficit. Acabaram de provar que o governo não tem. Aliás, né, não quer ter. Sim. Porque o governo, para se manter, né, fez concessões, o Michel Temer fez concessões, que se ele tivesse certo, não faria. Então, essas concessões que foram feitas, se ele tivesse agora, total razão, ele não precisaria ter feito, ele não precisaria ter feito. Antes, que foram feitas agora, né, nesse período em que ele teve que negociar com a Câmara dos Deputados isso, não é? Para se manter na presidência da República. E o que ele fez antes, quando, por exemplo, era para ter feito um projeto de refis, onde as empresas tivessem que realmente pagar imposto, sabe? Eles iam ter vantagem para pagar imposto de verdade e não fazer de conta. Uhum. Então, o governo não tem capacidade disso. Você vê, o outro era pior ainda, porque o outro ainda mentia. Isso é bom que a gente diga. O governo da Dilma mentia, estava tudo mal, dizia que estava tudo bem. Ele pelo menos está falando a real. Olha, precisamos. Tanto é que hoje eu estava olhando agora, antes de começar o programa, o dólar caiu. Que é um sinal de quê? Que os grandes bancos, os grandes conglomerados estão tendo uma maior confiança nas informações que são recebidas. E no futuro. Ponto. Nada mais do que isso. Não pensa mais que isso. Mas por outro lado, quando você vê que os políticos endoidaram, porque não tem outro nome para chamar, Getúlio, você não estabelecer 3 bilhões de reais, de 200 milhões, para fazer campanha com o nosso dinheiro, só pode estar maluco. E vai passar hoje, vai passar na Câmara. Sim. Nós estamos gravando, o Getúlio está falando ontem, hoje, aquela coisa toda. Nós estamos gravando esse programa aqui no dia 15. Hoje é 15, né, Paulo? Não é 15, é 16? Então nós estamos gravando no dia 16, tá? De agosto. Provavelmente vai a semana que vem, que é lá por volta do dia 20. Você vai estar assistindo esse programa aí, ok? Então, quando a gente fala hoje, ontem, fixe que o programa está sendo gravado no dia 16.
Então, quando o programa for ao ar, você já sabe que tudo isso já 3 aconteceu. 3 bilhões e 200 milhões de reais do nosso dinheiro vai ser gasto com propaganda política, fora o horário eleitoral gratuito. Fora eleitoral pseudo-gratuito. Veja bem, você estava falando aí do Michel Temer, que pelo menos está falando a verdade. Verdade até a segunda página, né? Não, verdade no que se trata de economia. Ah, da economia. Estou falando de economia. Tá. Eu estou falando de economia. Então, na verdade, nem é ele. Na verdade, nem é ele que está falando a verdade. É o Henrique Meirelles e a equipe do Henrique Meirelles que está falando a verdade. Também não é porque é bonzinho, não. Está falando a verdade porque ele tem uma credibilidade que ele construiu ao longo de quase 50 anos de carreira no mercado, que ele não vai jogar no lixo agora. E também não tem o que ele falar diferente com os números aí aparentes, né? Mas o outro governo escondia os números. Então, tudo bem, pedalou, fez um monte de coisa. Ele tem essa vantagem. O resto é o que a gente já sabe mesmo, né? É o que eu descobri, por exemplo, depois de 36 anos de serviço, que o problema do Brasil sou eu, que quero me aposentar. Infelizmente. Se eu não tivesse tempo para me aposentar, ou se eu não quisesse me aposentar, se eu falasse assim, olha, toma aí o dinheiro, todo o dinheiro que eu paguei durante 36 anos, toma aí todo o dinheiro que por mais de 10 anos eu pago muito acima do teto do INSS, mas não vou querer não, fica aí, não seria mais problema. Aliás, é isso que eles querem que todo o povo brasileiro faça. Abra mão. Se aposente com... Se você pagou pelo teto, vai se aposentar por 5 mil. Só que esses 5 mil, depois de 3 anos, vira 3 mil. E daqui a 5 anos vai valer salário mínimo. Depois de 5 anos, salário mínimo. Então, o problema do Brasil é o trabalhador, o problema do Brasil é o aposentado, o problema do Brasil é o servidor público. O problema do Brasil não são os bancos, inclusive os públicos, que não pagam imposto e não pagam encargos sociais. Não são as empresas que não pagam imposto e não pagam encargos sociais, e não são os políticos que roubaram e fizeram desse país essa balbúrdia que está do jeito que está. Eles não são o problema é o povo. É só você olhar o Kim Kataguiri lá, como é? Kataguiri. Esse aí mesmo. Os caras liberais, os neoliberais, né? Então, o discurso deles é todo esse. É só olhar, embora seja um bom prefeito marqueteiro, o João Dória, é só olhar o discurso do Henrique Meirelles e também de grande parte da imprensa. É só olhar essa turma aí, você vai ver. O problema somos nós. O problema é você aí que está sentado. Que levanta às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Para pegar um ônibus, para ir trabalhar. E que você que é o problema. Você quer se aposentar? Mas você nem quer a aposentadoria do Henrique Meirelles, né? Que é bem mais acima do que o teto e se aposentou aos 50 e poucos anos. Ou a aposentadoria de 33 mil reais do Michel Temer, que se aposentou com 55 anos. Ou a aposentadoria de 16, 17 mil reais do Gedel Vieira, que se aposentou com 48 anos. Você não quer, você quer aposentar com 60 anos, né? Com 55 anos, mas não vai dar. E aposentar com uns 2 mil, 3 mil reais para tentar viver razoavelmente numa Interessante periferia. Que a lógica do Henrique Meirelles, eu vi uma entrevista dele, a lógica do Henrique Meirelles é assim, a aposentadoria tem que ser para a subsistência. É isso que eu não entendo. Antigamente não era assim. Você se aposentar, você conseguia viver, teoricamente, tá? Muita coisa aqui hoje é só entre aspas, tá? A aposentadoria era para você... Deu sua contribuição de trabalho, chegou um dado momento em que você pode se aposentar. Teoricamente, você poderia descansar, certo? E com o que você recebesse, você poderia sobreviver com decência, com dignidade. Hoje mudou a coisa. O termo que ele usa é subsistência. Subsistência. Então é assim, no momento em que você fica mais velho, que você pagou, mas o Estado não te deu assistência à saúde. Sim. Aí você tem que pagar um plano de saúde e o plano de saúde fica mais caro sempre a partir de que você ficou mais velho. Você tem que tomar mais remédios. É pressão, é colesterol, é hérnia de disco, é diabetes, é o diabo a 4. Aí você tem que tomar remédios que você não tomava quando você era jovem. Tem que ter cardineta na farmácia. Entendeu? Aí você tinha um salário
de 5 mil e vai passar a ganhar 3. Porque você tem que... Uma parte do que você pagou, infelizmente, né? Enquanto isso, e aí a gente, né? Quando fala assim, o servidor público não é um problema, uma parte do servidor público é problema, sim. Qual parte? Tem uma casta. Se criou tem o servidor público, que somos nós, que nós conhecemos, e tem o servidor público. Por exemplo, um juiz de direito do Mato Grosso que teve um salário de R$500 mil no mês passado. Você viu a foto dele dentro do carro? Que sorriso bonito. Entendeu? R$500 mil o salário, sendo que o teto nacional, o teto constitucional, o teto que um juiz deveria cumprir é de 36 ou 37 mil. 36 e qualquer coisa. Então a gente está num país de faz de conta. Existe sim, existe Imagina, ele ganhou mais de 10 vezes o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo então, juiz de mas aí o primeira pessoal instância. do Supremo falou que verba não sei do que não entra, auxílio não sei do que não entra. Porque existe uma casta. Porque existe... Protecionismo. Existe um grupo de pessoas no Brasil que vive completamente fora da realidade. São mais brasileiros que os outros? Me lembra... Veja, eu não tenho nem contra o Dozinho, e você sabe da minha história com o Dozinho, que foi uma pessoa que naquela época não entendeu a fundação do sindicato que eu estava ajudando a fundar e deu muito trabalho para nós, né? Eu não tenho nada nem contra o Dozinho. Uhum. Pelo contrário, hoje é uma pessoa que eu até troco mensagem com ele, é uma pessoa que eu tenho respeito pela história que ele construiu na cidade, porque se de um lado ele não foi tão bom para o Getúlio e na fundação do sindicato, por outro lado, dentro da cidade ele fez um bom trabalho e a gente tem que valorizar. Então, me lembra um pouco aquela administração de 82 a 88 da Praia Grande, onde 5% dos funcionários ganhava 95% da folha, e 95% dos funcionários ganhava 5% da folha. Todo mundo com salário mínimo. Então, todo mundo com salário mínimo e assim, recebia parcelado, né? Não era todo mundo que recebia no mesmo dia. Sim. Então, me lembra muito essa época. E a gente tá vivendo isso em alguns lugares, você vê. O salário dos juízes, promotores de justiça do Rio de Janeiro estão em dia. E tem gente aposentada pegando cesta básica de doação. No Rio de Janeiro a coisa tá feia. Não é? Mas o Sérgio Cabral, é impossível que um cara sozinho ou um grupo sozinho dele tenha roubado tudo aquilo. Aquilo é descontrole, aquilo é falta de comprometimento, aquilo é servidor público que até não estava ganhando nada com aquilo, mas isso não é problema meu. O servidor público que fechou os olhos. Ele se propõe aí, bater o ponto não, e tá voltar bom para casa. Não, tá bom para mim. Mas tá bom para mim. Então, esse tá bom para mim, e eu acho que o Brasil vai sair dessa crise, Carlão, com esse sentimento. Entendeu? Vai ficar tão ruim para todo mundo que para sair vai ter que ficar bom para todo mundo. Será? Vai, tá aí Portugal, que é um exemplo. Mas é aquele negócio. Que não faz muito tempo. Sim. Passou por um procedimento até pior. Sim. Com queda de governo, com tudo mais. Né? Olha Portugal hoje. Tem lugar que não aprende. Olha a Grécia que você não aprende. Mas é isso que me põe medo, Getúlio, porque eu vejo Portugal... Você esteve lá outro dia. Então, eu vejo Portugal pelo seguinte, o povo hoje lá, tá? O povo bota a boca no trombone, cara. O primeiro-ministro lá não faz gracejo. Tá? Ele fala umas bobagens de vez em quando na televisão lá e ele toma aperto no meio da rua. Então, o que eu vejo? É um povo que está lá, tá? Passaram por um aperto absurdo, tiveram que ter ajuda da comunidade europeia, como a Grécia teve, né? Lógico que não foi no nível da Grécia, foi um pouco menos da Grécia, tá? Mas se estabilizou. Portugal, Grécia não.
Mas é aquela coisa, eu costumo comparar, o pessoal fala muito, onde eu quero chegar é o seguinte, o povo brasileiro não tem iniciativa, tá? Mas eu vou explicar por que eu quero falar isso. É porque o pessoal compara muito, né? Tem uma bobagem enorme que corre aí aos quatro cantos, de que brasileiro e argentino tem uma disputa, que brasileiro é melhor que argentino e não sei o que lá. Tudo a mesma coisa, para usar um termo que pode se usar em televisão. Tá? Tudo a mesma coisa. Seres humanos. Só que tem o seguinte: há alguns anos, eles tiraram 3 presidentes em um mês. Lembra? Inclusive, um dos presidentes teve que sair de helicóptero, porque a Casa Rosada estava inteirinha cercada por argentinos com panelas nas mãos. Tá? Então é isso que eu digo aqui no Brasil. O Carlão tá falando, tá incentivando todo mundo a ir para a rua, mas o Carlão não vai. Não vou sozinho, gente. Mas se precisar, eu vou. Agora, todo mundo fica aí sentadão, sabe? Falando. Hoje em dia tem a bendita da internet, onde cada um fala o que bem entende, né? Que Humberto Eco já explicou muito bem o que é a internet. Aí é isso que eu digo. Eu acho que é o seguinte, Getúlio, eu rezo para que o Brasil saia melhor, mas eu sou muito honesto, eu estou pessimista, porque eu não consigo enxergar um país melhor daqui a... Vou ser bonzinho, vai, daqui a 10 anos, não vejo, vai, 20. Mas é que você tem que considerar que as pessoas que vão chegando estão mudando. As Os pessoas jovens, que né? vão chegando estão... Eu não gosto muito desse negócio porque eu tinha 15 anos, o Brasil era o país do futuro. Sim. Eu tenho 51, vou fazer 52, e o Brasil não pode continuar o país do futuro. Até porque hoje a gente não vê futuro para ele. Até porque a população está envelhecendo. O que tá acontecendo é que a gente também vive num núcleo meio difícil. Falar a verdade, a gente está numa cidade distante dos centros econômicos, uma cidade que ainda está em crescimento, numa região que a cidade cresce, mas a região está caindo. Né? A Praia Grande está crescendo, mas é inegável que a região metropolitana está caindo, a atividade econômica está piorando na região. Então isso tudo são ingredientes que a gente acaba olhando para o lado e não vendo. Eu tento olhar mais além do que a região, mais além até do que o país, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, que na Inglaterra, no mesmo período que teve os problemas lá com Portugal, na Europa em geral também ainda tem muito problema na Inglaterra, mas a Inglaterra que está saindo do mercado comum europeu, teve problemas porque eles tinham lá um sistema que, se você não tem uma casa, eles dão uma casa e dão lá um valor para todo mundo, né? Aí tem lá o pessoal estrangeiro que começou a não receber esse valor e começou a ter problema em alguns bairros que são dominados por eles. Sim. Né? E para a própria população, a reação da população quando tem aqueles atentados, como teve na Inglaterra, você começa a ver aquilo, você fala, bom, se lá acontece, aqui também pode acontecer. Né? Você mencionou da Argentina, eu não acho... Eu já ouvi muita bobagem de nada... Gosto, já fui à Argentina 2 vezes, acho um país extraordinário, com um povo extraordinário. Mas um povo que elege Néstor Kirchner e depois a esposa e dá 2 mandatos para esse povo... né? Não é exemplo de político, mas é exemplo pelo menos de briguento. Não é exemplo de encrenqueiro, mas não é. Eu já tive que sair correndo da Praça Rosada porque eles estavam chegando. Eu estava lá naquela onda de turista, de tirar foto e tal. Sim. Aí de repente você começa a ver, vindo de todo lado um barulhão, bumbo, pá, bum. O policial que estava lá falou assim, acho melhor o senhor ir embora. O senhor não tem nada a ver com isso? Não, é melhor o senhor ir embora daqui. E eu tive que estava eu e mais 2, que até era um encontro sindical, e saímos correndo, né? E na época, nós saímos até um dia mais cedo, porque ia ter uma greve geral,
E lá quando é greve geral, é geral. Até o relógio lá para, né? Greve geral, o cara que dá corda no relógio para de dar corda, não dá corda no relógio naquele dia. Quando é greve geral, é geral. Ia ter uma greve geral no dia do voo, então os organizadores conseguiram antecipar o voo para a gente ir embora. Senão a gente ia ficar lá não sei lá quantos dias. É um povo briguento, mas não é um povo consciente. Embora você veja o presidente que está lá agora entrou com essa filosofia também de o servidor público é o inimigo número 1, a aposentadoria tem que mexer. Mesmo que está acontecendo aqui, ele entrou e parece que ele elegeu 70%. Não, teve uma eleição agora recentemente, ele conseguiu, as pessoas ligadas a ele tiveram sucesso 70%. O Macri, né? Porque nós vamos passar por isso, né? Agora, uma coisa que eu acho que se lá é bom e aqui pode ser bom também, uma coisa que eu acho ao contrário, né? Que dificilmente algum lugar vai ser tão ruim é com a nossa classe política. Eu não gosto de generalizar não, mas eita congressinho ruim esse nosso, hein? Eu acho que a gente consegue a peneira segura muito pouca coisa, para não dizer quase nada. Eu sou um cara que eu me ligo muito, eu fico muito, tá? Recentemente eu dei uma desligada de conectar o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro ligado em canais de notícias, ouvindo rádio, e eu comecei a ficar meio neurótico. Então eu dei um break. Então, eu falo muito em Rádio Bandeirantes aqui, porque eu ouço Rádio Bandeirantes demais, ouço muito Rádio Jovem Pan, que eu acho que são as duas, no meu entender, são as duas melhores aqui no estado de São Paulo e até no país. Mas eu dei uma parada. Sabe por quê, cara? Porque você começa a acompanhar o desenrolar da coisa, vai te dando tristeza, sabe? Vai te dando desânimo, vai dando desalento. Eu começo a ouvir uma idiotice que um deputado, um senador, não sei quem foi, que foram cobrar dele, uma repórter foi cobrar dele falando, mas o presidente ofereceu dinheiro, ofereceu as emendas para vocês votarem. Não, mas isso é negociação, isso é perfeito, isso é válido, negociação. Pô, não brinca, ofereceu dinheiro para você votar em mim, votar para eu não ser caçado. E o cara fala numa entrevista de televisão, você entendeu? Com a maior cara lavada. Você entendeu? Isso que você está falando, o político brasileiro perdeu absolutamente a noção. Gente, isso aí é dizer, ele comprou meu voto. Aquilo que a gente fala o tempo inteiro para vocês aqui, na televisão e na internet. Não venda seu voto para ninguém, tá? Porque tem muita gente que vende o voto por 100, 150 reais nas campanhas eleitorais, a gente já sabe disso. Aí chega um deputado e vende por uma emenda. Você entendeu? Aí aquele negócio cai naquilo que você acabou de falar. A classe política tá louca. Você entendeu? E a pessoa vem na televisão e assume um negócio desse e não acontece nada com ele. A gente faz parte de uma democracia muito recente. E nós saímos da ditadura militar. Aliás, quem tem oportunidade, quem está assistindo aquela série da Globo, acho que da outra vez que eu vim eu falei também da série da Globo. Acho que sim. E você vê quanto que a gente era naquela época, eu sou daquela época, quanto que a gente era iludido com essas questões, né? A gente achava que as pessoas queriam um mandato para fazer o bem, para entrar com o nome para a história, porque eu vou entrar no nome da história. Mas esse era o discurso. Eu vou colocar o nome na história do meu país como uma pessoa que realmente construiu aqui. Eu conheci o deputado constitucional João Herman Neto, que ele com quase 60 anos, ele largava tudo, ele largou uma vez tudo para ir lá no Timor-Leste, porque era lindo ver uma sociedade se organizando e construindo um país. Quando o Timor-Leste deixou de ser uma ocupação da Indonésia, e eu falava, poxa, esse cara... Mas ele era, infelizmente,
Esses, Ulisses Guimarães, Mário Covas, João Herman, não suportaram o tempo e morreram. E o que veio depois não tem, né? É inominável. Esse deputado da tatuagem de rena... Que absurdo, não me fala. Mas aí você fala assim, né? Você está falando só dos caras... a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está falando para um monte de gente... E não estamos generalizando. Tem gente boa. Pouquíssimas. Mas mesmo os bons, viu, Gordo? Mesmo os bons, aqueles que a gente tem como bons, se você for fazer a conta na ponta do lápis, por exemplo, para mim, eu nunca votei nela, mas a Luísa Erundina é uma boa política. Uma mulher que foi prefeita de São Paulo, entrou pobre e saiu pobre. Mas não se reelegeu. Uma boa política. Mas não estaria eleita, não fosse o quociente eleitoral. Tão combatido pelos meus colegas aí que se dizem de esquerda. Outro dia, inclusive, eu estava dialogando com uma colega de serviço que se diz de esquerda e estava explicando para ela, se não fosse o quociente eleitoral, deputados como Erundina, como Ivan Valente, que são os de esquerda mais radicais, não estariam eleitos. E o Congresso agora vai instituir o voto de que, na minha opinião, quem não raciocina, quem não tem uma visão mais ampla do que é a política, eles vão tirar da representação política do país todas as minorias, todas as pessoas que não tiverem ou muito dinheiro ou muito espaço na mídia. Ou seja, o tempo de televisão, o tempo que um jornalista hoje investe entrevistando um político, seja num programa de TV fechada, seja num programa de TV aberta, vale cada vez mais para o jornalista, e para o programa e para a emissora. Então a emissora vai poder direcionar quem ela vai querer que seja eleito, porque ela vai dar muito maior exposição para essas pessoas. E aí a gente vai a negociação vai continuar sendo feita, vai deixar de ser feita em gabinetes em Brasília e vai ser feita em gabinetes em grandes conglomerados em São Paulo e Rio de Janeiro. Não precisa ir muito longe. Agora, em Manaus, teve uma eleição lá para prefeito. Sim. Né? Os dois que foram para o segundo turno são dois encarqueirados na Lava Jato, em problema de Lava Jato não, mas em problema de corrupção até o fio da sobrancelha. Um deles esteve muito aqui em Praia Grande, inclusive. Né? O amazonino, né? Amazonino Mendes. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha só, Getúlio, que a gente terminou o bloco. Vamos tomar um golinho d'água? Vamos tomar uma aguinha. E aí a gente volta falando de novo, continua falando desse assunto aqui, que é interessante. Vamos dar um break, pessoal. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa de hoje, nesse nosso bate-papo aqui com Getúlio de Matos. Alô, alô, nação santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada, de segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia à 1h. E também pelo site www.tvcomsantos.com. Conto com você. Alô, nação santista, o radar está no ar. Meu nome é Maia Gabeira e minha grande paixão é o mar. Ele é minha casa e é meu trabalho. É casa também de mais de 1/4 dos brasileiros que vivem no litoral e dependem do mar para sobrevivência, já que fornece energia, água, sal e alimentos para a população. Mas menos de 2% de seu ambiente está protegido. Eu nem consigo imaginar como seria minha vida sem o mar. Faça como eu. Pegue esta onda e junte-se ao WWF Brasil, pela proteção dos oceanos. A mielofibrose é um tipo raro de câncer do sangue, mais comum em pessoas de 50 a 80 anos. Os pacientes têm dificuldade em conseguir um diagnóstico preciso, médicos capacitados para o seu tratamento e opções de medicamentos específicos. Mas podemos ajudar a tornar a vida dessas pessoas muito melhor. Entre no site da Abrale e saiba como.
Está aqui na tua tela os horários, o horário, né, que a gente entra, que é 10h30 da noite, e aqui os dias. Lembrando que segunda, quarta e sexta programa inédito, terça e quinta reprise, às vezes a gente faz segunda, quarta e sexta reprise, terça e quinta inédito, a coisa fica mais ou menos desse jeito. Quando a gente não consegue fazer uma produção muito intensa, a gente dá uma segurada, aí você assiste umas reprises, que é meio complicado para a gente conseguir assuntos novos todos os dias. Você também consegue assistir o nosso programa através do nosso perfil no facebook.com/TV com Debate Praia Grande, e através desse endereço que aparece aqui na sua tela, você também entra em contato com a gente através do inbox, mandando a sua mensagem, tá ok? Então, nos acompanhe, aproveita que você vai entrar no nosso perfil no Facebook, dá um joinha lá, né? Dá uma curtida na nossa página, que isso aí é bom, isso aí coloca a gente em destaque na procura do Facebook, e isso é importante para a visibilidade do programa. Hoje, estou conversando com o Getúlio de Matos, que é o nosso comentarista, a gente vem aqui. Só falta a gente colocar aqui um prato de salgadinho e uma bebidinha, né? Para mim, no caso, é um refrigerante ou água. O Getúlio não bebe também, né, Getúlio? Não, para mim é um suco de limão ou água sem gás. Então, tá bom. Isso aí. Aí sentar aqui e bater papo, que a gente está conversando desse jeito. Terminamos falando um negócio de político, estamos falando de político desde o início, coisas erradas, políticos que não tem a menor vergonha na cara de falar que estão negociando o voto numa entrevista para a televisão, de um Superior Tribunal Federal que defende... Detalhe, hein? Ele está negociando emenda que ele vai levar para o estado, o município onde ele tem sua identidade eleitoral. Vamos falar o português claro, é curral eleitoral. E ele espera que isso lhe dê votos. Entre outras coisas, né? O povo vai votar num deputado, na cabeça dele é isso que vai acontecer. O povo vai dar o voto a um deputado que vendeu o voto para manter um presidente que cometeu irregularidades. Tanto é que ele não quer ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, que é bom que se diga isso, viu? Não é que se o Temer, se o Congresso naquele momento, se as câmaras dos deputados naquele momento desse autorização para o Supremo investigar, ele já seria afastado, porque aí o Supremo tinha que dizer se tinha encontrado alguma coisa errada. Sim, exato. Ele não quer nem ser investigado. Ele não seria afastado, ele seria investigado pelo Supremo, e se houvesse realmente os indícios que foram demonstrados, ele seria afastado. Então, como ele sabia que existem os indícios, lógico, ele bancou, e o povo vai votar no deputado. Porque o deputado vai mandar fazer aquela ponte. O deputado vai fazer a ponte, fazer a escola, fazer a creche. Quadra. O que mais tem de emenda é para fazer quadra poliesportiva. O povo brasileiro que gosta de praticar esporte. Maravilha. Tem tanta gente gorda, né? Que nem eu. Que nem você. Exato. Eu não sei onde é que tem. O povo gosta tanto de quadra poliesportiva. Arroz e feijão ninguém gosta. Mas quadra poliesportiva todo mundo gosta. Beleza. É desse povo que a gente estava falando no primeiro bloco e vamos continuar falando deles, né? Afinal de contas, é um assunto quase que inesgotável. Falamos da Argentina também, né? Mas deixa a Argentina sossegadinha. Mas é isso. E a Venezuela, Getúlio? O que você me diz da Venezuela? É um exemplo de Sabe o que eu olho da Venezuela? De quando o povo se conforma, o Brasil, e nesse ponto, palmas para o Michel Temer. O Brasil estava caminhando a passos largos para se tornar uma Venezuela. Mas você não acha que a Venezuela hoje pode ser o Brasil amanhã? Não com esse governo. Esse governo compra deputado. O governo do Maduro. Do Hugo Sanches. Chaves. O Hugo Sanches era jogador de futebol. Do Hugo Chaves. Tá tudo em casa. Ele comprava o povo. Pagando aluguel, dando bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa o diabo a quatro. Trabalhar não precisa, ganha em bolsa. Quase igual o que já fazemos aqui também. Então, mas o caminho que eles iam fazer... Tava tudo seguindo aí, paralelamente, fazendo milícias, o governo armando as milícias bolivarianas, através de situações que começaram a fazer aqui quando começaram a dar visto para todo mundo entrar. Começou a entrar gente, o governo brasileiro estava dando visto para todo mundo entrar no Brasil.
Então a gente estava caminhando. Eu acho que deu uma estancada agora. O que não quer dizer que está bom. Quer dizer que um problema que estava sendo criado, ou que a gente ia provavelmente passar, não vamos agora, daqui para diante, passar. Até porque eu não acho que o Lula ganhe a eleição. Nem Ciro Gomes, nem nenhum desses caras aí. Nós vamos ter um presidente, o próximo presidente, um presidente de centro-direita ou de direita. Eu também estou vendo isso. Né? Que até porque na Europa já aconteceu isso, né? Nos Estados Unidos, o Trump é isso. Ah, mas ele ganhou da Hillary, né? E não conta, né? É café com leite. Qualquer outro ganharia dele, mas a Hillary não ganha de ninguém. Mas tudo bem, cara. Olha, eu sou muito... Eu olho para o Trump e eu falo assim, não acredito que um país politizado como é os Estados Unidos tenha feito uma bobagem. O sistema eleitoral lá é diferente. É complicado. Ele teve menos votos. Ele teve menos votos, ela teve mais votos e ele ganhou. É outro sistema, é outra coisa. Eu sugiro para quem quer entender melhor os Estados Unidos assistir um filme com Leonardo DiCaprio que chama Gangues de Nova York. Quem puder assistir. Então tá dada a dica de cinema do nosso crítico de cinema, Getúlio de Matos. Conta a história de Nova York desde o início da fundação da cidade. A nossa democracia, aí eu acho que é bom que a gente frise, é muito jovem. E a gente tinha muita ilusão. E se você olhar a nossa Constituição, ela é uma Constituição feita muito... Para ser uma lei, ela é muito esmiuçada, ela tem muito... Ser uma Constituição de um país, de um Estado, ela é muito esmiuçada, ela é muito detalhista, e não é isso. A Constituição de um país tem que ser o espírito das leis do país, o espírito da forma de pensar, da forma de agir de uma sociedade. Entendeu? Agora, tem garantias lá, cláusula pétrea, cláusulas que são muito difíceis de serem mexidas. E a gente fica amarrado numa Constituição dessa. Por quê? Porque a gente quando nós saímos da ditadura, nós saímos no braço de Ulisses Guimarães, de Mário Covas, de pessoas de João Herman Neto, que é uma pessoa que eu conheci pessoalmente, tive amizade com ele, de pessoas que tinham realmente um ideal. E essas pessoas ou morreram, foram se afastando, né? E os que vieram na sequência, pelo amor de Deus. Então foi isso que aconteceu. A nossa sorte é que, porque ainda que as pessoas reclamem, nós temos um Supremo Tribunal Federal que está funcionando. Veja que a ministra Carmen Lúcia conseguiu barrar o aumento dos juízes que estava programado. Eu acho essa mulher porreta. Né? Conseguiu barrar junto com os outros. Né? Junto, inclusive, com o Gilmar Mendes, que é sofrível, mas tem hora que ninguém é completamente bom e nem completamente ruim. Eu acho que isso só acontece no Star Wars, no filme do George Lucas. E quem é vilão, quem é mocinho e não tem discussão sobre isso. O resto todo mundo é mais ou menos. Né? E a gente está nessa situação hoje no Brasil, mas o Supremo está funcionando, o Ministério Público está funcionando. Né? Você acha que o Ministério Público está extrapolando? Olha, eu acho assim. E aí falando sobre os argentinos e falando sobre os brasileiros. E também os bolivarianos lá da Venezuela e outros lugares. Nós como povo, temos uma tendência a querer que alguém surja e resolva todos os problemas. É o salvador da pátria. Salvador da pátria. O Sérgio Moro não é salvador de pátria nenhuma. Aliás, ele faz questão de não ser, né? Ele faz questão de ser um juiz de direito. Sim. E está cumprindo bem. Inteiro. E está cumprindo muito bem a tarefa dele. O Ministério Público, e lá também não tem nenhum santo e nenhum salvador da pátria. Agora, tem um ou outro, eu lamentei muito aquela posição do Ministério Público, de alguns promotores,
dizendo que se eles fossem obrigados a fazer não sei o que, eles iam se afastar. Como aquela criança que você vai no shopping e de repente você não pode, o que eu quero, você não pode carnaval. comprar um determinado brinquedo ou não quer comprar um sorvete e ela se joga no chão e começa a fazer escândalo. Foi quando queriam cortar uma verba. Eu não lembro qual foi o fato, mas eu lembro que é meu sentimento que eu tive naquela... Eles deram uma entrevista Até porque coletiva. eles não podem. Eles deram uma entrevista coletiva. Isso, eles não podem. Então, existe, pode ser, você vê até a foto deles lá, então, esses do Paraná no Facebook, assim, com o braço cruzado. Liga da Justiça. Parecendo o Eliot Ness, né? Liga da Justiça. Exatamente. Aquelas fotos de desenho animado que a gente assistia, né? O Batman, o Superman Sim, tá idêntico, só falta a capa. É uma coisa, não é isso. Estão enganados. É que eles são jovens, né? São bem jovens, com exceção ou outra. São muito jovens, eles estão... Mas você acha que eles estão estão agindo dessa forma? Mas não estão cometendo nenhuma ilegalidade. Tá, mas eles estão agindo dessa forma por inexperiência ou por má fé? Não, olha, eu não sei, mas eu não posso avaliar a cabeça das pessoas tão distante, né? Mas porque estão de saco cheio mesmo. Eles estão meio que extravasando aquilo que está na gente. Chutando balde. Você vê aquele Deltan Dallagnol, ele conseguiu a vaga no Ministério Público Federal antes de ter o tempo necessário para ser promotor público federal por uma liminar. Ele estudou a vida inteira, ele saiu do curso de Direito, fez o concurso e passou. Aliás, passou em 3. Passou em primeiro, acho que para juiz do trabalho, em segundo para promotor do Estado e em acho que quinto ou sexto para o Ministério Público Federal e acabou escolhendo o Ministério Público Federal. Então ele tem conhecimento técnico, mas não tem conhecimento de vida. E a lei prevê que um promotor público, um juiz, tem que ter um tempo de militância no direito. Eu defendo já há muito tempo, né, embora na minha pequena área de abrangência, mas eu entendo há muito tempo que para ser juiz de direito, para ser promotor público, precisa ter idade mínima. Para ter experiência. Porque o que dá... conhecer a lei é um negócio. Fazer justiça é outro. Isso eu aprendi, demorei a aprender na faculdade, mas eu aprendi. Justiça e lei nem sempre se combinam, nem sempre... São a mesma coisa. São a mesma coisa. Então, e para isso, a pessoa precisa ter experiência de vida. Para poder analisar os lados. Muitos deles não têm. E com a inteligência, o discurso que eles têm, é difícil que quem tem possa se contrapor. Embora eu diga, não cometeram, dentro do meu conhecimento, daquilo que eu entendo, nenhuma ilegalidade. Um exagero midiático ali, uma coisa assim, mas nada que comprometa o trabalho. Até porque eles estão investigando o maior caso de corrupção, de roubo, de usurpação de um país da história da humanidade. Cara, como é que chegou desse jeito? Né? Como é que chegou desse jeito? Crença cega de um povo. Você vê como é que o governador... Aquela música do Zé Ramalho cabe nesse momento. Como é que o governador do Rio de Janeiro foi eleito e reeleito? Né? Ninguém estava vendo o que estava acontecendo? Entendeu? Ninguém viu. Não pode, né? Não tem como, não tem. Então, na verdade, isso é uma... Quem compra, quem vende seu voto, está sendo cúmplice do corrupto. Sim. E nós temos muitos cúmplices nesse país. Embora tenha muita gente boa, nós temos muito cúmplices. A vergonha que nós passamos com... Quer dizer, cai um container
no mar, absurdo. abre, a pessoa vai lá a nado buscar pneu de 3h30 da manhã, os bicicleta. caras invadem o negócio lá para roubar, sabe? Eu nem digo roubar, né? Eles foram recolher, mas quando você vê aquilo e você vê que... Getúlio, eles estariam recolhendo se eles estivessem estivesse recolhendo devolvendo, para a né? companhia marítima. Eles estavam pegando e levando embora, eles estavam roubando, furtando. Tá? Mas não o dá, não contêiner caiu do navio às 3h30 da manhã. A Polícia Federal correu para lá, tentou fechar o lugar lá, fechou a entrada do Porto de Santos até às 8 da manhã para impedir, para tentar recuperar as coisas. E tem fotos, vídeos na internet, eu recebi, do pessoal saqueando os containers, meu. Às 3 e pouco da manhã, às 4 horas da manhã, o dia clareando, os caras lá roubando. Quer dizer, sabe, tomba um caminhão, eu recebi um vídeo no meu WhatsApp, um caminhão que o cara bateu, o cara estava preso, vivo. E as pessoas saqueando. As pessoas saqueando o caminhão, o cara preso com um volante, imprensando ele na barriga, ele preso, morrendo. Não tinha uma pessoa vendo se o cara tinha como socorrer o cara. Estava todo mundo roubando tudo. Como aconteceu a semana passada, que nós estamos gravando no dia 16, como eu falei no primeiro bloco. A semana passada aconteceu lá no Rio de Janeiro o roubo do caminhão do Correio, dos Correios, né? E levaram, os traficantes pegaram esse caminhão, levaram lá, entregaram para a comunidade, abriram e falaram, é de vocês, podem pegar o que vocês quiserem. Aí a polícia chegou atirando, foi um corre-corre danado, uma coisa horrível. Aí você olha aquele povo pegando as coisas e sair correndo daquela forma, você não, é inevitável que você não faça a comparação com um bando de ratos. Tem o caso do Espírito Santo também, quando teve a greve da polícia lá, né? Sim, foi um absurdo. Mas não é a maioria. É isso que me... Acalenta. Não, é isso que me machuca. Não é a maioria, mas é uma minoria barulhenta, encardida, que acaba com a gente. Envergonha. Envergonha. Isso também não é novo, né? Isso também não é novo. Isso tem uma frase do Martin Luther King que morreu em 69. Ele morreu em 69, quer dizer, antes disso ele já tinha dito que me incomoda não é o grito dos corruptos, o que me incomoda é o silêncio dos bons. Exato. Então, esse silêncio dos bons, essa apatia, isso me incomoda. Isso me incomoda né? muito E também. o fato da gente só se movimentar se a televisão chamar. Entrando nesse mérito agora, Getúlio, entrando nesse assunto, né? O que você me diz? Eu acho que eu já perguntei isso aí na outra vez que você esteve aqui com a gente. O que você está achando dessa pseudo-tranquilidade? Não. Esse marasmo dos movimentos populares. Então, todos... Isso não é movimento popular. Deram cala a boca. Isso não é movimento popular. Desculpa, mas se tiver alguém aí de qualquer desses aí assistindo, né? E eu vou... Esse menino Kim Kataguiri, ele não é de movimento popular. Ele já está aparelhado em algum lugar, né? E não, infelizmente, Direta Já foi movimento popular. Embora eu fui para Direta Já na Praça da Sé com um ônibus que a Prefeitura de Praia Grande arrumou e que liberou os servidores públicos naquele dia do serviço e muitos foram para casa e eu fui para a Praça da Sé. E quando chegou lá, o transporte público todo liberado para as pessoas irem se manifestar, ou seja, era uma manifestação natural do povo, Com apoio. chamada pela televisão, é verdade, mas com apoio financeiro e estrutural de outros segmentos que estavam dentro dos governos. O governador era o Franco Montoro e foi boca livre para... Não tinha comida, não tinha nada, era ir lá e participar, mas a gente estava... Aquilo foi. Depois daquilo... Nunca mais foi. E quando se reúnem pessoas em torno de alguns objetivos, aí há interesses.
Sim. E esses interesses, que a gente nunca sabe quais são realmente, né, acabam fazendo com que a gente que já apanhou um pouco na vida, a gente fica com um pouquinho de pé atrás. E é o que eu sinto em relação a todos esses movimentos sociais. É porque eu tô achando Aliás, muito com relação a um, não. Esse que cuida da transparência, esse pessoal é sério. Esse pessoal que fica investigando, que vai atrás, que cria Tá, método. mas eles não estão indo pra rua. Que cria método, mas são instrumentos. Sim. Eu acho que é perfeito. Se precisar, vão. É o Transparência Brasil, né? Se precisar, vão. Mas os outros, todos esses que chamam, que clamam, que conclamam, que não sei o quê, que aluga trio elétrico, que põe na Paulista, que põe banner, que vai... Quando eu tinha 15 para 16 anos, quase 17 na verdade, eu fui e fiquei olhando tudo aquilo e não me perguntei quem está pagando tudo isso. Quem está pagando o sistema de som? Quem está pagando o palanque que o Osmar Santos está lá em cima? Quem pagou a vinda da Fafá de Belém aqui em Santos para subir num caminhãozinho de som, mequetrefe e cantar 2 músicas? Ela não pôs dinheiro do bolso dela. Alguém pagou a passagem dela para ela vir para cá. Alguém pagou. Então, quem pagou tinha interesse. Então, mas o povo estava naquela de coração aberto. Hoje as pessoas vão de coração aberto. Só que quem foi, 99% das pessoas que foram de coração aberto e não tem essa avaliação de que a gente estava caminhando para ser uma Venezuela, estão arrependidas de ter ido para comemorar o impeachment da Dilma. Então a gente está numa encruzilhada difícil, mas não me desanima não. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Tanto é que vão melhorar, Gordo, eu não estou querendo aqui pautar você não, mas fica à vontade, é que vão melhorar que a gente está tendo aqui na região a instalação de um aeroporto, né? Que vai atrair, vamos falar, estão divulgando 15, vamos baixar para 8. Pelo menos 8 mil empregos, né? Numa cidade, vai mudar o perfil de arrecadação de Praia Grande. Vai mudar o perfil social da cidade, vai mudar o perfil social da região, vai recolocar a Praia Grande, vai colocar a região no mapa do estado de São Paulo como polo realmente de desenvolvimento. Eu falei isso com o André, a gente está fazendo cobertura dessas audiências Tudo públicas. isso excelente. Mas não vou trabalhar com 15 mil empregos, vou trabalhar com 8 mil empregos. Muito poucos ficarão aqui na Baixada. Porque o nosso pessoal não tem preparo. E o poder público, e aí não estou falando só da prefeitura, que isso não seria um trabalho só da prefeitura, né? E o poder público não está investindo na capacitação dessas pessoas. Quem seria esse poder público? Governo municipal, tudo bem, mas num projeto desse... Teria que entrar o quê? Sebrae, num projeto SESI. desse tamanho, tá? Governo do estado, certo? E os empresários. Porque a gente tem essa mania de achar que o empresário já está fazendo muito porque está fazendo alguma coisa aqui na nossa terra. Não é assim. Ele está fazendo aqui porque é bom para ele. Que vai dar lucro. Porque vai ser muito bom para ele. Lucro. Né? Então, se vai ser bom para ele, tem que ser bom para quem está aqui. Porque para ele, empresário, tanto faz ele contratar quem está aqui como quem está lá. Sim. O que vai fazer? Quem está lá e tem capacitação para trabalhar com espaço alfandegado, com aeronáutica, com parte aeroportuária, vem para cá, porque não tem emprego lá. Vai ter incentivo. Ele vem para cá. Quer morar na praia? O cara vem. Vai ter trabalho, vai ter salário decente. Vai aumentar mas as pessoas vai aumentar o número de empregados na cidade, mas não de empregados que moram na cidade. Não de praia-grandenses empregados. Então, esse não é uma crítica, é uma constatação que eu faço.
É uma coisa, é uma constatação que deixa a gente triste, né? Porque isso aí já deveria estar há um certo tempo, desde quando se começou a falar em aeroporto, de se preparando um terreno para quê? Para capacitar as pessoas para quando o aeroporto, não é aeroporto, né? É complexo, estiver pronto, as pessoas estejam capacitadas para trabalhar. Eu já fui secretário nessa área, Carlão. É difícil. Eu imagino. É complicado. E aí a gente fala assim, Getúlio, mas você fez, a secretaria na minha época fazia seleção de mão de obra dentro da secretaria. Então nós cedíamos um espaço dentro da secretaria. Um supermercado novo vai abrir na Praia Grande, ele ia lá na secretaria com seus psicólogos, com seus profissionais e fazia uma seleção da mão de obra que eles iam contratar dentro da secretaria. Entendi. Que era um jeito que a gente tinha de meio que dar um empurrão para ser gente da Praia Grande. E tinha gente que o entrevistador, às vezes, demorava um pouco mais para entrevistar uma pessoa e a pessoa que estava desempregada ficava reclamando. Oh, vou ter que ficar o dia inteiro aqui? Não, mas você está desempregado, você quer ir aonde? Né? Aliás, parece brincadeira, mas não é. É verdade. Aqui no posto BR da saída da cidade, eu me converso muito com o Toninho, que é um gerente ali. E o Toninho conta que já aconteceu mais de uma vez que um frentista de posto de gasolina trabalha de domingo a domingo. Mas seu salário é tanto, tem plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale alimentação. Se você for ver o salário de um frentista, não é tão ruim assim, com os agregados. Aí disse que várias vezes, já teve um que falou para ele assim, mas trabalhar de domingo? A domingo? Uma folga a cada 15 não dias? Não tem feriado. Você não tem família? Você não tem família, não? Não. Teve um caso de um candidato que ele já tinha dado o EPI, já tinha dado o uniforme na mão do cara. O cara falou, me dá minha carteira, pega o teu uniforme que eu não vou ficar. Você quer me escravizar, não quer me dar emprego. Você não falou que tem 3 filhos? Tenho. Você não falou que está desempregado? Não, mas eu não posso. Meus filhos vão ficar sem mim. Então, tem esses casos. Só que o posto está lá. Porque o empresário está lá. O empresário formou mão de obra. Então, ao longo do tempo, pode ser que esses 8 mil, ou 10 mil, ou até 15 mil empregos vão acabar se transformando em moradores da Praia Grande. Mas na hora que bater a ficha, não vai. Bom, nós vamos continuar batendo papo com o Getúlio. Getúlio, obrigado pela tua presença aqui hoje. Quando tiver mais um tempinho aí, vem aqui para a gente conversar, que é gostoso. A gente não tem pauta e a gente sai falando. Tá? E vocês podem mandar perguntas para o Getúlio. Quem quiser mandar pergunta para o Getúlio. Eu recebi elogios, viu? Então eu vou fazer a sessão. Abraço para a Rose, que disse que assistiu e gostou do programa, do que a gente conversou aqui. Né? Abraço para o Olavo, lá da Rua Guanabara também, que eu conheço há muito tempo, que me encontrou na padaria outro dia e falou, pô, já vi você no programa lá. Obrigado, continuem assistindo aí os programas e cada vez que o Carlão chamar e a gente puder, a gente... Vai ser um prazer sempre. Tá bom? O Getúlio é de casa, então vocês já sabem. E quando encontrar o Getúlio, pode falar, ô Getúlio, volta mais lá no programa, Carlão, você vê muito pouco lá no programa, tá bom? Getúlio, obrigado, tá? Tá bom, Carlão, obrigado, um abraço, até a próxima. Então falou. Pessoal, esperamos vocês no nosso próximo programa. Até mais.